E nós vamos chamar aqui para conversar conosco, que já está, acho que ela já está nos ouvindo, e vamos compartilhar a tela com ela aqui, a professora Lúcia Camini. A Lúcia Camini, nossa ex-secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, hoje conselheira estadual da Educação, professora de carreira aí do Magistério Público Estadual, original aqui da nossa querida Três Passos, pertinho, fez seus estudos, uma parte dele aqui na nossa Unijuí, e a gente tem o privilégio de poder conversar com a Lúcia e toda a sua bagagem na educação para conversar conosco sobre esse momento que nós estamos passando em relação à pandemia e o impacto que isso tem na educação. Bom dia, Lúcia, tudo bem contigo? Bom dia, Bira, bom dia a todos aqueles que estão acompanhando esse teu canal. Te parabenizar inicialmente pela iniciativa de tratar de temas tão importantes como esses, e nós, da educação, eu acho que estamos sendo afetados tanto quanto a saúde, do ponto de vista de pensar alternativas num momento como esse, em que há uma necessidade de confinamento, de isolamento social, mas, ao mesmo tempo, também não permitir que os nossos educandos fiquem completamente sem nenhum contato com a escola e que percam os vínculos com seus colegas, enfim. E temos dito que, hoje, no mundo, nós temos 191 países que as escolas foram fechadas. Alguns países já estão retomando com todos os cuidados, como, por exemplo, a Dinamarca, que reiniciou as atividades, no entanto, permite que apenas 8 estudantes possam estar em cada uma das salas de aula, não mais que 8 estudantes. A França reiniciou as atividades com 15 estudantes por sala de aula. E isso já nos remete a uma preocupação, logo aí na frente, como será o retorno aqui no Brasil, com a nossa situação de precariedade de grande parte das estruturas das nossas escolas, como também as condições das nossas famílias. Então, eu acho que essa pandemia, ela veio colocar uma reflexão e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas repensem políticas públicas que assegurem e garantam para cada um o direito ao acesso aos bens mínimos necessários para a sua sobrevivência, mas também as condições de nós não virmos aprofundar ainda mais a desigualdade da oferta educacional que já temos profunda no nosso país, dadas as diferenças regionais e dada a situação própria das condições de vida das nossas famílias. Lúcia, assim, ó, a gente está bem aqui no... Oi, bom dia, Margarete, tudo bem? O pessoal está acompanhando, vai mandando mensagens aí. Assim, ó, Lúcia, o pessoal também tem muita curiosidade aqui, eu já vou retomar esse tema principal, de como que está esse ambiente olhando aí de Porto Alegre, né? Nós aqui a 400 quilômetros de Porto Alegre, como é que tá ali na capital, né? E depois eu já vou para te emendar no teu raciocínio anterior, nós temos aí praticamente 30% das famílias que não têm acesso à internet, por exemplo. E hoje se fala muito nesse, tipo, você mesmo falava ali, de ter algum tipo de vínculo, né? Esse vínculo se dá basicamente a partir da modalidade à distância ou usando as ferramentas da internet para, de alguma forma, interagir com os alunos, e cada escola tem uma realidade. Mas nós temos 30% dos alunos aí ou 30% das famílias que não têm acesso sequer à internet, e isso é um complicador que distancia ainda mais, talvez, a realidade vivida na educação. Então, Bira, Porto Alegre, na verdade, é uma das cidades percentualmente mais afetada, com mais casos identificados e com uma maior demanda de atendimento no serviço de saúde. Porto Alegre foi uma das primeiras cidades que decretou o isolamento social e tem um movimento muito forte também de pressão pelo retorno ao trabalho.
E aí, então, também há um intencionamento por conta da falta de condições daqueles que trabalham como autônomos, que não têm outra fonte de renda, e aqueles que precisam trabalhar nos serviços essenciais, no transporte, na questão dos supermercados, farmácias, nos próprios hospitais, postos de saúde, que estão expostos, digamos assim, muito mais à possibilidade de receberem o vírus e poderem adoecer. Então, Porto Alegre fez um trabalho bem consistente no início, e que foi perdendo um pouco esse vigor, e pelos noticiários se percebe que hoje tem mais de 50% da população que não está mais confinada em Porto Alegre. Então, isso também acarreta um problema, porque começa a haver lotações nos ônibus, no transporte coletivo, aglomerações nas lojas, enfim, mas ainda está havendo um trabalho no sentido de que as pessoas permaneçam em casa, como uma forma de não aumentar a contaminação e também de preservar as pessoas que estão naquela condição de risco. Então, é um trabalho que vem sendo feito, e por ter um acúmulo de populacional maior da região metropolitana que circula em Porto Alegre, então aqui a situação é mais grave no sentido da gente poder preservar e garantir as condições, né, para que as pessoas não venham a sofrer mais por falta de leitos, ou por falta de condições de tratamento, mas também pela própria gravidade, porque nesse momento temos dito também lá no Conselho Estadual de Educação que, acima de tudo, nós temos que pensar na saúde das pessoas, porque a vida vale a pena. Então, todo o trabalho auxiliar que é feito, desde aqueles que cuidam da limpeza, aqueles que fornecem os equipamentos de proteção individual, aqueles que estão no fronte da saúde, propriamente dito, todos estão, digamos assim, com o intuito de garantir que nós possamos minimizar, né, as consequências nefastas dessa pandemia, que pegou o mundo inteiro, eu acho, numa situação de surpresa, e que nos países como o nosso se agrava muito mais pela deterioração da oferta do Sistema Único de Saúde, que foi desmantelado no último período, pelos poucos investimentos nessa área, e pelas condições precárias de grande parte da população. Grande parte da população não tem como sobreviver, e aquilo que você falava, hoje, as próprias escolas estão distribuindo merenda escolar, cesta básica. Aqui o Simpro, que é o nosso sindicato das escolas particulares, está distribuindo cestas básicas, o CEPERS também está contribuindo nesse sentido, e todos os movimentos organizados nas comunidades estão trabalhando fortemente para que as pessoas não passem pelo menos fome. Agora, o cuidado com a higiene, os cuidados pessoais, a proteção, ela se torna mais complicada, principalmente nas vilas, como aqui em Porto Alegre, nós temos grande parte da população que vive nessas vilas, aglomerados. Aí, essa questão do isolamento social, do cuidado com a higiene e da proteção é mais complicada. Pois é. E como Gilberto Corazza também nos acompanhando lá de Santo Ângelo, o Corazza está lá, firme na luta pela educação. Também a Solange, enfim. Lúcia, assim, mas assim, como que nós vamos... que escola nós vamos encontrar ali agora quando a gente volta? Que escola? Por exemplo, qual é que as estratégias que estão sendo debatidas no âmbito do Conselho, ou como na tua visão como educadora, como que nós vamos... Porque os alunos estão aí já há 40, 60 dias, em alguns casos, sem aula, a gente não consegue enxergar o dia que vai voltar essas aulas, a população ela não consegue perceber, vai voltar daqui 15 dias ou 30, não existe uma coisa no imaginário. Que escola nós vamos encontrar lá na frente e como enfrentar essa desigualdade que nós temos entre as escolas e as diferentes situações de vida das pessoas. Como encarar esse problema ali na frente? Então, eu quero também cumprimentar o Gilberto, nosso colega, companheiro das lutas do CEPERS, trajetória da educação. E, Bira, eu acho que essa tem sido um dos pontos centrais do nosso debate no Conselho Estadual de Educação,
E nessa semana também o Conselho Nacional de Educação saiu com um parecer que ainda está em fase de consulta pública, e aí nós tivemos duas videoconferências na quarta-feira e na quinta-feira, onde participaram os representantes dos secretários estaduais de educação, dos conselhos municipais de educação, da Undime, que representa os dirigentes municipais de educação, pautando exatamente essas questões de que como seria esse momento de fechamento das escolas e essas tratativas para ter algum vínculo com os estudantes e como seria o trabalho de retorno à escola. Então, eu queria começar dizendo que o nosso Conselho Estadual de Educação, tão logo o governo do estado decretou o fechamento das escolas, enfim, as medidas que deveriam ser tomadas no estado para garantir o isolamento social, no dia 18 de março nós saímos com um parecer, e aí é importante dizer que esse parecer vale para a rede pública estadual, municipal, naqueles municípios que não têm sistema próprio municipal, e para a rede privada. E nesse parecer nós tivemos o cuidado de colocar que cada instituição educacional e também as mantenedoras deveriam, dialogando com as comunidades escolares e fazendo um trabalho de preparação com os seus profissionais de educação, pudessem encontrar alguma forma de manter essa relação, esse vínculo, na medida do possível, respeitando toda essa diversidade, como você mesmo falava, 30% em nível nacional, chega a 53% das famílias que não dispõem de nenhum equipamento tecnológico nas famílias, nenhuma possibilidade de acesso a qualquer coisa que seja via internet ou online. E aqui no estado do Rio Grande do Sul também não é diferente, principalmente nas comunidades do campo, nas vilas, enfim, e até entre a classe média tem famílias que não dispõem de equipamento suficiente quando tem mais de um estudante em casa. Então, nós tivemos esse cuidado e colocamos que toda e qualquer atividade que fosse desenvolvida, ela tivesse o cuidado de ter os seus registros, de ter esta informação e orientação bem dada, tanto para o educando como para os pais, as famílias, para não provocar essa maior desigualdade que nós tememos que possa ocorrer a partir dessa pandemia. Sabemos que a Secretaria de Educação tomou medidas, digamos, lineares, sem respeitar essa organização desigual, ou, digamos assim, essa situação e essas condições desiguais, e está trabalhando com aulas programadas. Sabemos que os professores estão passando por um nível de estresse violento, porque essa plataforma, às vezes, não é estável, não conseguem acessar o curso de formação, tem que fazê-lo de madrugada, não conseguem concluí-lo, e aí a plataforma cai. Eu tenho recebido muitas reclamações de diretores, de professores, nesse sentido. Assim como também o contato com as crianças. Tem até famílias que nem endereço próprio possuem para mandar qualquer coisa que possa chegar por via de física ou por impresso. E, além disso, nós temos preocupação com a própria contaminação, quando se trata, alguns disseram, o secretário de Educação disse que lá em Alegrete estavam levando material para as crianças a cavalo, outros dizendo que o leiteiro está entregando nas casas. E aí a gente fica perguntando onde fica aquele cuidado que precisa ter para preservar essas crianças e essas famílias. Outras escolas, os pais estão fazendo filas para buscar o material impresso que lá a diretora ou o funcionário da secretaria está lá para entregar. Então, todas essas questões, o Conselho Estadual de Educação está acompanhando, está advertindo para que não se cometa qualquer tipo de imprudência e que se tenha clareza de que nós devemos respeitar o projeto político-pedagógico da escola e no retorno das atividades, dado que a medida provisória do governo federal emitida no dia 2 de abril, ela abre a possibilidade da não necessidade de cumprimento dos 200 dias letivos, mas sim do cumprimento da carga horária, que esta seja, digamos assim, bem avaliada com a comunidade escolar e bem avaliada pelo corpo docente da escola. Não podemos aceitar nenhum tipo de imposição e nenhum tipo de linearidade, no sentido de dizer que todo mundo vai fazer da mesma forma, porque nós temos situações muito diversas.
E o parecer do Conselho Nacional de Educação, que nesta semana será exarado, porque ele está ainda em consulta pública, ele aponta para uma diversidade de possibilidades também, não fecha a questão, e inclusive, como o nosso parecer também, permite que, se não há nenhuma possibilidade, nenhuma continuidade de nenhuma atividade durante esse período de fechamento da escola, quando retornar à escola, reorganiza o calendário, mesmo que ele possa ultrapassar o ano civil. Mesmo que nós tenhamos que entrar em 2020, nós não podemos atropelar, nós temos que respeitar os ritmos e nós temos que garantir a condição de educação e de aprendizagem para todos. E aí, Lúcia, assim, por exemplo, a questão disso que tu fala, por exemplo, nós não podemos considerar o ano 2020 um ano perdido para a educação. Do ponto de vista, a ideia é que, ao retornar, cada comunidade escolar possa se reorganizar para que se estabeleça esse processo do ano 2020, né? Que não seja um ano perdido para as crianças, para as famílias, para os profissionais, enfim, às vezes para eu. Com certeza, Bira, exatamente nós tivemos esse cuidado e deixamos aberto para que a própria escola e a comunidade avaliem se alguma atividade foi possível ser feita, avaliar enquanto ela pode ser contabilizada no total da horária, entendeu? Os registros que tiverem, os processos e os trabalhos executados com os educandos, essa escola, o seu conselho escolar vai dizer, não, nós conseguimos desenvolver e, inclusive, vai ter que se fazer um diagnóstico de cada estudante do que ele conseguiu alcançar. Porque, como a turma não está presente num espaço físico, há situações diversas de como acessou aquele conteúdo, como realizou algum tipo de trabalho. Então, isso tudo vai ter que ser diagnosticado, e nós entendemos que não pode se fazer uma avaliação rígida como se faz normalmente na escola. Tem que haver um processo de discussão e, inclusive, dentro de uma mesma turma, distribuir por grupos para ver as possibilidades de recuperar conteúdos que não, digamos assim, não foram possíveis serem estudados nesse período. E, principalmente, uma preocupação tanto do Conselho Nacional como nosso, é de que nesse retorno, isso que você me perguntava antes, como será o retorno, nós não temos previsão. Nessa semana, o secretário de Educação e o próprio governador do estado colocaram que, possivelmente, a princípio, iremos até o final de maio com as aulas suspensas, porque aqui no estado ainda não chegamos no pico da pandemia, não chegamos no pico da contaminação. Então, o que nós estamos dizendo? As escolas, as mantenedoras terão que preparar muito bem esse retorno, porque as pessoas virão muito fragilizadas, muitas crianças terão sido afetadas pela perda de um familiar, de um amigo, uma situação grave de falta de condições de sobrevivência nesse período, não tiveram acesso a nenhum tipo de conteúdo, não puderam participar de nada por falta de condições. Enfim, nós teremos uma gama de situações diversificadas que a escola terá que ter um olhar diferenciado. E os próprios profissionais da educação virão muito estressados por conta dessa tentativa de não querer perder o vínculo, preocupados com os alunos, não sabem quando o ano letivo vai ser concluído, enfim. Então, terá que ter todo um trabalho de acolhimento, de muito trabalho de formação, de retomada, de paciência, porque esse calendário escolar provavelmente terá que ser estendido em alguns dias de férias, ocupar os sábados, talvez no contraturno, enfim, para garantir que nós possamos não perder o ano letivo, mas também garantir uma certa qualidade necessária, porque a gente entende que a educação ela tem que servir para preparar as pessoas para a vida e para o exercício da cidadania. E eu acho que tem que fazer um trabalho muito sério de compreensão da conjuntura atual, das consequências dessa pandemia para a vida pessoal, familiar e da própria sociedade, da própria comunidade escolar, porque eu acho que nós não seremos mais os mesmos, e a gente tem que trabalhar muito isso e compreender que a humanidade toda está em crise, não é apenas a situação de um município, de um estado, de um país, mas todos estão sendo afetados. E esse é o trabalho que nós temos que fazer, e fazê-lo de forma democrática, no diálogo, no respeito às diferenças. Eu acho que essa é a recomendação principal.
não tem uma receita pronta e acabada, mas tem, sim, a indicação e a orientação de que todos deverão estar abertos para fazer um trabalho de acolhimento, de solidariedade e, principalmente, de visualização de como nós vamos nos cuidar diante disso, porque provavelmente não podemos colocar 30, 40 alunos na mesma sala de aula. E aí, como fazer isso nessas escolas que estão com todo o seu espaço lotado, com professores, com 40 alunos na sala de aula, e aí coloca em risco o professor e os estudantes. Então, é um conjunto de questões que estão sendo preocupação, digamos, hoje, dos órgãos que coordenam a educação no Estado e no país. Ótimo. Oi, Neuza, tudo bem? A Neuza também está nos acompanhando, mandando um abraço. A Ilse, olha a Ilse Gisele Saib aí, Lúcia, dando um oi. Oi. A Cirlei, Carlin, lá de Palmeiras das Missões. A Vera Regina Camins, que está acompanhando. Lembra da Vera? A Vera, que era diretora do CEPERS aqui em Juí, quando você era presidente do CEPERS estadual. Enfim, assim, Lúcia, quem sofre, Ademir Severo, o pessoal está mandando um oi aí. Quem sofre mais, Lúcia? Educação infantil, fundamental, médio, superior? Quem sofre, do ponto de vista da educação, né? Do ponto de vista da saúde, está todo mundo emaranhado com esse sofrimento coletivo aí, mas do ponto de vista da educação, assim, de poder fazer uma recuperação melhor ali na frente, dessas bases que tu fala, quem sofre mais nesse momento? Por exemplo, eu tenho a minha filhinha de 5 anos que está no pré-2. Né? Quem sofre mais? As crianças, os pequenininhos, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de recuperação do tempo, da estratégia de educação? Eu acho que, nesse momento, digamos assim, todo mundo tem alguma... é afetado, digamos assim, em todos os níveis e modalidades. Mas as crianças pequenas, de 0 a 5 anos, que é a creche e a pré-escola, e os anos iniciais do ensino fundamental, para mim, são os que mais ficam, digamos assim, distanciados, porque recém estão tendo aquela relação social com o grupo que ele se identifica, os seus amiguinhos, os seus parceiros de classe, e esse contato com o processo educativo, que começa a ter um entendimento de como funciona esse sistema. E aí há uma ruptura, um distanciamento, e ele não consegue entender o que está passando nesse momento, porque ele estava programado para um processo de um semestre, para depois vir as férias, e de forma abrupta ele foi retirado desse processo. E, inclusive, tem todo um debate nacional, e eu coordeno no Conselho Estadual de Educação a educação infantil, e nós temos um debate árduo, porque o Ministério Público está pedindo uma manifestação explícita se vale ou não vale algum tipo de educação que não seja presencial para as crianças de 0 a 6 anos, porque a lei nacional, ela não prevê educação à distância para a educação infantil. Hoje é obrigatório, pela legislação, o ensino dos 4 aos 17 anos como ensino obrigatório. Portanto, a partir dos 4 anos, teria que ser garantido a carga mínima horária e o desenvolvimento de um processo organizado. Agora, de 0 a 3 anos, não necessariamente. E há um embate, inclusive, aqui em Porto Alegre, as escolas particulares, algumas, foram ao Ministério Público questionando a validade dessas atividades que estão sendo feitas na educação infantil. E essa é uma resposta que o Conselho terá que se manifestar, e por isso eu estava lendo, inclusive, aí a peça do Ministério Público que encaminhou para o Conselho, 45 páginas, colocando essa questão toda sobre que tipo de atividade, porque a criança, via de regra, ela não pode trabalhar online, digamos assim, acompanhar. Evidentemente que alguma historinha, algum vídeo, alguma leitura, alguma brincadeira, algum joguinho, a gente sabe sempre é bom para estimulá-lo. Agora, considerar esse vínculo com o professor, porque a criança é mais atividade concreta, o contato, a experiência, né, que ela faz diariamente, que ele vai construindo a aprendizagem. Então, há toda uma problemática relacionada com a questão dos 0 a 6 anos, que ainda não está resolvido, porque não tem respaldo legal.
No entanto, o Conselho Nacional de Educação, no seu parecer, estabeleceu lá um dos itens sobre a educação infantil. E aí eles abrem essa possibilidade de que, no contato direto com as famílias, o professor possa encaminhar atividades e os pais, ou alguém que esteja responsável pela criança, que nem sempre tem pai e mãe por conta do trabalho e outras questões de outras constituições familiares, enfim, a pessoa responsável possa desenvolver algum tipo de atividade que mantenha essa criança vinculada àquele processo educativo que ela vinha desenvolvendo. No entanto, eu acho que é a fase mais afetada porque ela sofre uma ruptura. No entanto, do ponto de vista assim de médio prazo, eu acho que as crianças também têm uma capacidade de se reinventar muito grande. À medida em que elas retomarem o processo educativo e forem bem estimuladas e bem orientadas, a escola vem trabalhar bem o processo educativo, eu acho que elas recuperam esse período. Eu não me preocupo tanto com as crianças pequenas. Agora, no que diz respeito ao ensino fundamental, séries finais, do ensino médio, nós temos também muitos problemas, porque nós sabemos que, por exemplo, nas escolas públicas, estaduais e municipais, porque o ensino hoje no nosso estado, 86% ele é público, o ensino fundamental, pré-escola, público no sentido do município e estado que são responsáveis, e só 18% que é particular, privado, né, que é diferente. Então, as preocupações que a gente tem é que também tem muito pouca condição desses educandos darem continuidade de forma remota e com atividades. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o presencial e organizar de forma a garantir que se recupere, de fato, a condição de aprendizagem e o processo educativo. E mesmo no ensino superior, nós temos colegas conselheiros que trabalham online nas universidades, na PUC, e no La Salle aqui, e eles têm dado depoimento que até na medicina eles perdem os alunos no trabalho à distância, porque não dão conta de acompanhar e não têm tecnologias adequadas, não estão formados para isso, então é todo um problema, eu acho que em todos os níveis e modalidades. Mas eu quero sublinhar, porque afeta a minha função na educação infantil, nós vamos ter que responder para o Ministério Público, e a gente tem discutido muito e tem tido muito essa coisa de preocupação com as ferramentas, né, também, que são utilizadas e são precárias nesse período. O Gilberto Corazza, o professor Gilberto Corazza de Santo hoje está mandando um questionamento direto a você, para que você comentar, não sei se você está vendo na tela, comente a importância do adiamento do Enem 2020, pois em torno de 2 milhões de formandos do ensino médio serão excluídos, né, se for mantido o calendário estabelecido. A questão do adiamento ou não aí do Enem, né? Então, já há uma ação na Justiça, ganha em São Paulo, pelo adiamento do Enem. E há todo um clamor dos secretários de Educação, do próprio Conselho Nacional de Educação, no sentido de que o Enem seja adiado, porque efetivamente os nossos estudantes, a maioria que frequentam as escolas públicas no país, estão sendo diretamente afetados, não tem condições de se preparar para o exame no período em que está estipulado. No entanto, hoje nós temos um ministro da Educação que é tudo menos educador, ele não tem uma compreensão e não tem nenhum projeto, e tudo que ele pode fazer no sentido de destruir a educação, ele tem feito. Infelizmente, não é uma opinião só minha, é uma opinião de todos os conselheiros do Conselho Nacional de Educação, que são de diferentes matizes ideológicas, de diferentes trajetórias, assim como de todos os secretários de Estado. Eu acompanho um grupo de secretários atuais e ex-secretários, e há uma manifestação forte no sentido de que o Enem não possa ser realizado no período que estava previsto, que tem que ser adiado, e eu acho que tudo terá que ser adiado. O mais importante é a gente preservar a vida nesse momento e preservar os vínculos sociais, emocionais, familiares, no sentido de que as pessoas não entrem em depressão, não deixam de ter essa possibilidade de ver
uma perspectiva de futuro. E eu acho que essa preocupação do professor Gilberto, ela é pertinente e ela deve ser expressa em todos os momentos para todas as autoridades, para que não se cometa esse suicídio, porque será mais uma oportunidade de exclusão de uma grande parte daqueles que sonham em continuar seus estudos numa universidade. Já o Enem do ano passado foi uma tragédia, tudo que tem saído em termos de Ministério da Educação em relação à educação básica, ao ensino superior, tem sido uma tragédia, no caminho inverso, demitem as pessoas que pensam qualquer coisa que possa se aproximar do processo educacional. Então, nós vimos uma crise institucional de valores e de perspectivas sem precedentes. E a pandemia junto, ela veio agravar ainda mais essa situação. Porque hoje o Ministério da Educação simplesmente emitiu uma outra nota, mas ele não se manifestou e não articulou absolutamente nada. Pelo contrário, ele está tensionando as universidades, dizendo que vai premiar as que retornarem em meio à pandemia. Então, nós estamos vivendo um momento realmente de loucura, digamos assim, para não dizer outra coisa, em que parece-me que quem está dirigindo a educação e o Brasil não tem noção do que é a vida do nosso povo, as condições reais que se produz o dia a dia das escolas, das universidades, enfim. Então, eu acho que ninguém vai sair isento disso, mas nós, educadores, temos que ter esta preocupação no sentido da gente buscar todos os meios para não ter prejuízos maiores. E acho que, infelizmente, a pandemia ela vai aprofundar essa desigualdade de oferta educacional e, principalmente, de qualidade. E eu acho que um dos problemas que nós vamos enfrentar quando terminar a pandemia é que terá que ser feito nos municípios, nas regiões e nas comunidades uma busca ativa, porque muitos irão deixar de frequentar a escola, vai ter evasão escolar, por diferentes fatores. O pai perdeu o emprego, teve que mudar, esqueceu de levar transferência, portanto, ele pensa, talvez, continua no ano que vem. Outros que não terão mais condições de chegar na escola. Então, a escola vai ter um duplo papel, além de acolher aqueles que virão, também ir em busca dos demais. E aí, o meu temor, Bira, porque o governo do Estado tem uma ânsia por fechar escolas, que provavelmente já está lá contabilizando as matrículas a menos, para enviar para o Conselho mais uma carrada de processos de fechamento de escola, que a gente tem contestado muito, porque a nossa rede ela está encolhendo e nós não temos a certeza de que o direito à educação vem sendo assegurado ou na rede municipal, ou alguma oportunidade das redes privadas ou comunitárias, enfim, para atender essa demanda. Então, esse será um problema também muito sério a ser enfrentado pelas redes de ensino ao retorno pós-pandemia. Eu tenho a impressão que, veja só, nós estamos no meio de por conta do coronavírus, numa crise que está afetando fundamentalmente também aqui a educação, como as outras áreas, como a gente já vem falando, e tu não tem no comando de tudo isso, né, o Ministério da Educação que esteja preocupado de verdade em como fazer para que tudo isso possa ser superado. Então, me parece, Lúcia, assim, que o papel dos educadores, do professor lá na escola, das direções, enfim, até dos estados, enfim, que pensam um pouco, que estão pensando um pouco melhor em relação a isso nesse momento, é o que vão ter que segurar as pontas de todo esse processo, né? É como, tipo assim, tu tem um Ministério da Educação que tu não consegue contar com ele nesse momento de tão problema que nós temos. Estamos no meio de um problema e a gente não consegue contar com aquele, talvez com o principal articulador que deveria ser o Ministério da Educação. Então, a gente vai ficar muito na mão essa sobrecarga que já é conhecida em cima dos educadores, ela vai recair mais ainda em cima dos educadores que quiserem salvar todo esse processo de educação. Como tem sido também em relação à questão da saúde. O governo federal lavou as mãos, ficou nas mãos dos governadores, dos prefeitos, enfim, das comunidades. E a educação não será diferente. O secretário aqui do Estado, inclusive, teve uma reunião virtual essa semana com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa,
e ele reafirmava de que os professores devem se organizar, devem se esforçar, devem... Então, uma cobrança muito forte também sobre os educadores, sem nenhum tipo de preparo ou de equipamento que é fornecido para que ele possa desenvolver essas atividades nesse período, e sem considerar também que a educação à distância, ela tem todo um conceito, inclusive já tem decreto, tem diretrizes nacionais que regulamentam a educação à distância, porque com a reforma do ensino médio que o governo Temer fez em 17, ela prevê que no ensino diurno, no ensino médio diurno, pode ter até 20% de educação à distância, e no noturno pode chegar até 40%, o que a gente questiona e se pergunta até que ponto, né, os nossos educandos e a nossa rede um dia vai ter condições para chegar a isso. Nós temos uma posição crítica em relação a isso. Mas hoje nós vemos claramente que o governo federal, na educação, lavou as mãos. E há uma cobrança séria do Conselho Nacional de Educação, porque quem está hoje articulando esses debates para fazer chegar nos estados e municípios esse parecer do Conselho Nacional de Educação, está sendo todos pela educação. Isso é um escândalo. Essa semana, todos pela educação, é que abriu o canal no YouTube e coordenou com o Banco Mundial esse debate. Quer dizer, então, mais uma vez, o mercado é que vai dar, digamos assim, as coordenadas e que vai articular os sistemas de ensino. E o Estado, digamos assim, e o Ministério da Educação, que é o órgão responsável por isso, se omite e fica jogando bobagens no Twitter, dizendo que vai premiar universidades que votem antes, que isso não é uma doença, é uma gripezinha, essas besteiras que nada contribuem para a educação do povo. Porque, inclusive, nas orientações que estão sendo dadas, a gente coloca que também os educadores, enfim, a direção das escolas, devem orientar as famílias no sentido do cuidado com a higiene, na questão da preparação dos alimentos, do cuidado em casa, porque também tem um processo educativo que vai se dar na relação familiar, porque todo o noticiário, tudo que está saindo, e hoje também há outras formas de ter acesso a leituras, então as pessoas também têm informações para compreender este momento que a gente está vivendo. Agora, é lamentável, e eu diria assim, catastrófico, nós passarmos por uma pandemia num momento de uma crise econômica, de uma falta de projeto para a área da educação e de uma ânsia por diminuir a capacidade do Estado no financiamento da educação. Nós temos tido um embate muito grande no Conselho Estadual de Educação em relação a essa questão de fechamento de escolas, porque tem mais de 40 processos hoje lá de escolas que, no final de 2018, simplesmente comunicaram à comunidade que a escola iria fechar, porque diminuiu os alunos, porque isso significava um investimento muito grande para o Estado, mas em nenhum momento eles trazem o mapa, efetivamente, da busca ativa daqueles que não estão na escola, e para garantir que as famílias possam ter o acesso à educação próxima de sua casa, como prevê a Constituição, como é garantido na Constituição Estadual, e, sobretudo, como um direito fundamental, que o Estado é o primeiro responsável, em conjunto com a família, em segundo plano. Então, nós entendemos que essa pandemia, ela pode trazer consequências muito mais desastrosas se nós não tivermos uma pressão forte junto ao poder público em todos os âmbitos, e exigir muito que o governo federal tome as rédeas e que se ocupe efetivamente do problema da saúde e da pandemia, provocado pela pandemia, e também que foque na questão do direito à educação com qualidade, com financiamento e com condições. Então, são pautas que não estão dissociadas, elas precisam estar juntas, e nós, educadores, a comunidade escolar, na medida do possível, mesmo que distanciada da escola, tem que estar olhando permanentemente, porque nós precisamos retornar para a escola com essas condições e nos preocuparmos como nós faremos esse retorno à escola. As crianças não poderão abraçar os professores abraçar as crianças, não poderão ficar juntas, próximas, como às vezes estão acostumadas na sala de aula, como se fará no uso do banheiro, como se fará nos jogos, como se fará na convivência no momento da merenda. Na China, outro dia teve um relato lá nessa videoconferência do Conselho Nacional de Educação,
de uma mãe que mora lá e que entrou em contato com o pessoal do conselho e disse que lá na China, ao retorno à escola, a criança tem que levar uma parafernália, porque ela tem que vestir uma roupa quando sai de casa, chega lá, tem que trocar roupa para entrar na escola. Quando ela sai da escola, tem que trocar de roupa para chegar em casa. Ela tem que levar o seu prato, o seu talher, a sua toalhinha, tem que levar o lencinho de papel para limpar a mão, depois tem que levar o outro para daqui a pouco. Ela tem que limpar a sua carteira, depois, quando ela vai almoçar, ela tem que ficar separada. Então, é uma parafernália todos os dias que os pais precisam prover para a criança chegar até a escola e um médico na porta da escola para medir a febre, para os cuidados. Agora, vocês imaginam nós aqui no estado e o Brasil todo, com essa falta de cuidado, com essa falta de proteção e essa falta de estrutura e a falta de interesse, ou digamos assim, completo desinteresse de quem é o responsável. Então, eu acho que nós vamos ter pela frente um desafio extraordinário, mas que eu costumo dizer lá no conselho, eu acho que nós já vencemos muitos desafios como educadores e não será esse que vai nos desanimar. Nós vamos continuar firmes, né, determinados para procurar construir a melhor educação no nosso estado e no nosso país. Legal. Tem várias pessoas mandando mensagens e a gente vai fazer um encerramento aqui, Lúcia. Tem várias pessoas, o Eduardo mandou, o Cardoso mandou uma mensagem. Em outras palavras, o Cardoso, na frase que ele... Na verdade, o governo perde uma oportunidade de se aproximar cada vez mais da comunidade quando deixa a educação de lado, né? Aqui uma crítica ao governo federal, o Jalmar também está aqui conosco, a Adriana Noronha também, Nicolau, enfim, a Adriana Noronha, que foi presidente aqui é professora e foi presidente do Sindicato dos Professores Municipais. Muita gente acompanhando nós, bem legal. Assim, Lúcia, a gente tem, eu tenho utilizado essa ferramenta aqui para a gente conversar com várias pessoas e discutir os temas. É a forma com que eu achei, a gente encontrou aqui a forma de alguma forma, contribuir nesse momento com o debate, com a discussão, alertando. Às vezes a gente conversa questões mais amplas, como essa da educação, que atinge Juiz, mas atinge a todos. A gente tem também, às vezes, conversado aqui sobre questões mais localizadas aqui na nossa cidade, que é uma forma nesse momento de isolamento, a gente estar fazendo a informação de qualidade circular e estimular que as pessoas possam ir formando opinião sobre os assuntos. Muito obrigado pela tua participação, foi muito enriquecedora. Tu sabe da admiração que nós temos por você. Já desde já fica aqui o convite para vir conhecer as gêmeas, né? A Sofia e a Lúcia, que estão aqui danadinhas, 5 meses. Né? Quando você vier a vir, vai ser um prazer você poder estar aqui conosco para conhecê-las, né? E, Adão, tudo bem? O professor Adão Cambraia também conosco aí. Tá bem, Lúcia? Um abração. Fica à vontade para deixar uma mensagem final aí para as pessoas que estão acompanhando. Tá bem, eu quero agradecer a oportunidade, Bira, é muito bom a gente poder, mesmo que de forma virtual, conversar novamente. Te saudar, te cumprimentar, te parabenizar pelas gêmeas, eu tenho visto pelo Face, estão lindas, né, crescendo, e isso é esperança para nós todos, né, as crianças sempre nos trazem essa renovação, né, vida nova, e muito bom que elas cresçam com saúde também, e acompanhem a Helena, né, que já está maior, e que está sofrendo as consequências dessa pandemia, né. E a todos aqueles que nos acompanharam também deixar um grande abraço, né? Infelizmente hoje a gente tem essa limitação, e dizer que nós temos que ficar muito atentos ao próximo período, né? O Conselho Estadual provavelmente ainda sairá com alguma manifestação mais precisa, porque nós estamos nessa semana também dialogando com o DIME, com os Conselhos Municipais de Educação, para balizarmos uma saída mais relacionada à educação infantil, mas, sobretudo, dizer que nada substitui esta relação humana presencial, o trabalho efetivo que é feito diretamente na relação professor-aluno. É nisso que nós apostamos mais e achamos que esse momento é um momento também da reflexão para a gente se preparar melhor para as crises que são constantes de uma ou de outra ordem, mas essa é uma crise muito maior porque afeta
a vida das pessoas. Deixar um grande abraço a todos e me colocar à disposição, Bira. Tá bem. Obrigado, Lúcia. Obrigado.